Bragança, terra de duques ausentes, terra de judeus perseguidos, terra de montes, de frios. É sobre tudo isso, sobre os duques, os judeus, o pão que há e o que podia haver, que nós hoje vamos falar. Mas antes disso, gostava, porque este lugar é excepcional para isso, de dar uma ideia sobre a forma como Bragança nasceu. Eu escrevi, não há muito tempo, que é uma cidade biovular, no sentido de que ela nasceu de 2 óvulos. Quando o rei Sancho I criou uma vila nova na sua quinta de Benquerença, que é onde hoje está o castelo, ele, para localizar exatamente o sítio, referia-se a uma cidade, a Cividade de Bragança. Talvez seja o único caso da história portuguesa em que a terra foi cidade antes de ser vila. Claro, uma cidade morta, daquelas terras celtibéricas que sobreviveram toda a época romana e que depois, na violência das guerras da Reconquista, acabaram por morrer e que os reis procuraram fazer renascer. Exatamente por isso se chamou a Dom Sancho o povoador. Exatamente por isso se tentou também, como sabem, fazer renascer aquela grande cividade de Panóias, criando uma vila nova, uma vila real, que é hoje a cidade de Vila Real. Aqui o que se passa é isto. O rei constrói uma vila protegida, acastelada, com muitos privilégios para os moradores, junto de uma antiga cividade morta onde a vida se reanima. E rapidamente a cividade e a vila se juntam e vem a ser, a partir do século XV, a cidade de Bragança. Cidade notável por muitas razões. Uma delas é a de ter dado o nome a uma das dinastias portuguesas. Todos sabem que foi a Casa de Bragança, a dinastia de Bragança, que ocupou o trono português desde a restauração de 1640 até à Revolução Republicana de 1910. Pois aí está o nosso primeiro tema. Onde estão, aqui em Bragança, os duques de Bragança? Este monumento estranho e impressionante é o Pelourinho de Bragança. E, a meu ver, ele resume vigorosamente as origens da cidade. Como sabem, o Pelourinho simbolizava a autonomia e a liberdade municipal. É a coluna vertical, encimada pelos ornatos que suponho serem da época manuelina. O que há aqui de curioso e de único é que quem quer que concebeu este monumento foi buscar para base uma escultura
pré-histórica, provavelmente neolítica. É um animal, uns chamam-lhe uma porca, é do tipo da porca de Mursa. Em Espanha chamam-lhe toros, pensam que são bovinos. É um animal, de qualquer maneira, mágico e que abundava nesta região. E o que é que fez o anónimo autor do monumento? Pegou no pelourinho municipal de Bragança e cravou, atravessando de alto a baixo, o animal que representa a civilidade milenária. E assim conseguiu contar-nos a história de uma povoação que antes de ser vila foi cidade. Resumiu na pedra toda a teoria histórica da civilidade morta que ressuscitou sob a forma de vila medieval. O mais famoso de todos os monumentos de Bragança é este velho edifício a que chamam a Domus Municipalis. Bem, como sabem, municipalis quer dizer municipal, domus é casa e, portanto, seria a casa do município. É uma maneira de dizer a Câmara Municipal, porque os escritores românticos acreditaram mesmo que esta era a primeira Câmara Municipal de Bragança. Nós hoje acreditamos menos nisso. E acreditamos menos porque sabemos que as vilas, as modestas vilas, como isto era no século XIII, não tinham grandes edifícios para Câmara Municipal. Os homens do município juntavam-se assim, debaixo de grandes árvores, à sombra das carvalhas, em bancos que ali haviam, exatamente como eu aqui estou sentado, ou então no adro das igrejas, e era ali que discutiam os seus problemas. Aliás, devo-lhes dizer que este edifício, o nome que lhe davam, era o de Casa da Água. Ele é percorrido a toda a volta por uma grande cornija apoiado numa cachorrada. E aquela cornija não é puramente decorativa. A rigor nem é uma cornija, é um grande algeirós que capta as águas pluviais, depois leva-as por canos e vão depositar-se numa enorme cisterna que está debaixo da sala. Portanto, aqui temos uma segunda hipótese. Não era a câmara, era a cisterna. Bom, mas eu confesso, custa-me acreditar que para uma simples cisterna se fizesse todo aquele luxo arquitetónico. Para mim é seguro uma coisa: quem quer que fez aquilo tinha muito dinheiro. E também é seguro que na Bragança daquele tempo só os mercadores é que tinham dinheiro. Isto era um porto de passagem muito frequentado entre Portugal e o Reino de Leão. Passavam aqui grandes récuas de almocreves. É possível que fosse uma casa de mercadores semelhante a outras do mesmo tipo, que existem, por exemplo, em França, por exemplo, na Itália. Mas há outras hipóteses. Também passava aqui um dos caminhos de Santiago de Compostela. Quem sabe se isto não seria uma grande hospedaria de peregrinos? É perfeitamente possível. Mas reparem que eu já citei 4 hipóteses: Câmara Municipal, Cisterna da Vila, Casa de Mercadores, Estalagem de Peregrinos. E, de facto, há só uma coisa que eu lhes posso dizer sem receio de me enganar. É que é um monumento misterioso. Continua a ser um enigma que está diante de nós. O outro grande monumento de Bragança é o castelo. Um castelo muito antigo. A primeira fortificação foi feita logo que os reis quiseram atrair para aqui os primeiros colonos. Mas este castelo que atualmente existe tem uma coisa curiosa. É aquilo a que se chama a Torre de Menagem. Podem ver que há uma desproporção entre as dimensões da Torre de Menagem, enorme, e o castelo, que é relativamente pequeno.
também a explicação disto tem o seu interesse. A torre é obra do rei Dom João I. Dom João I, durante as guerras para conquistar Portugal, atacou o castelo de Bragança, não conseguiu entrar lá dentro, o castelo resistiu, o alcaide era partidário do rei de Castela e só se veio entregar, passado muito tempo, com aquilo a que se chamava uma preitesia. Preitesia quer dizer isto. O alcaide mandava formalmente pedir a seu senhor, o rei de Castela, que o viesse ajudar. E se não chegasse dentro de um prazo marcado, naquele caso eram 30 dias, então podia entregar o castelo ao atacante. Foi isto que se passou. E eu suponho que isto se liga com Dom João I, depois de ter mandado fazer aquela torre enorme. É uma espécie de afirmação solene. Aqui quem manda sou eu. Aquilo nem é bem uma torre, para mim é mais um palácio. Digamos, é um edifício feito num tempo em que a distinção entre torre e palácio não era assim tão clara como hoje. Em qualquer caso, também não era ali a casa dos duques. O castelo pertenceu sempre aos reis de Portugal. Pode-se dizer que meia história de Portugal passou por aqui. Quem nunca cá esteve foram os duques de Bragança. E isto é estranho. Estranho, mas tem uma explicação. De certo modo, a estátua do cavaleiro que está atrás de mim ajuda a compreender isso. O primeiro duque de Bragança, que era um grande construtor de palácios, ele fez um paço em Barcelos, fez um palácio em Chaves, tinha um paço em Lisboa, tinha aquele grande paço dos Condes de Guimarães, a que chamam exatamente Palácio dos Duques de Bragança, mas aqui nunca fez paço nenhum. Ele tinha 2 filhos. Um era o Conde de Orém, o outro, o Conde de Arraiolos. E devia ser o mais velho, o Conde de Orém, que devia herdar este título e esta terra de Bragança. O que acontece é que o primeiro duque viveu até muito tarde, viveu até perto dos 90 anos. De maneira que o herdeiro, o futuro segundo duque de Bragança, morreu antes do pai. E morreu solteiro. Ele era um homem soberbo, um homem carregado de vaidade. Nunca quis casar porque entendia que não havia nenhuma mulher em Portugal que o merecesse. Teve uma ligação com uma grande fidalga, uma Dona Maria de Sousa, e diz que à hora da morte os confessores tentavam convencê-lo a casar com a mãe de um filho que tinha, Dom Afonso de Portugal. Diziam, mas porquê é que não casa? Ela é fidalga. E ele, já com a morte no papo a regogar, ainda dizia, é fidalga, mas quem sou eu para casar com essa mulher? Bom, o resultado foi que morreu, não deixou nenhum filho legítimo, ficou esse Dom Afonso, mas não o deixaram ser duque, coitado, obrigaram-no a ser bispo de Évora. Foi ele que foi depois fazer a sempre noiva em Arraiolos, e quem herdou o ducado foi o Conde de Arraiolos, Dom Fernando, que foi o segundo duque. Ele tinha vivido sempre no coração da charneca alentejana, a galopar atrás das lebres e dos javalis, numa terra quente. Como é que ele ia mudar agora para aqui? Isto é uma linda terra, mas dizem aqui os próprios moradores que são 3 meses de inverno e 9 de inferno. Isto quer dizer que Bragança foi uma terra que desde o princípio ficou órfã dos seus próprios duques. Lugares relacionados com lembranças históricas são, por exemplo, aquela igreja de São Francisco. Foi ali, no convento de São Francisco, que a Rainha Santa Isabel passou a sua primeira noite em Portugal.
entrou a fronteira precisamente aqui por Bragança e foi instalar-se na igreja de São Francisco. Um outro lugar, mas esse com uma história mais complicada, é a igreja de São Vicente. Está ligada ao drama dos amores de Pedro e Inês. Como sabem, a história que nós aprendemos é que o rei Dom Pedro era amante da linda Inês de Castro. Mas só amante, é assim que nos contam as coisas. Ora, Dom Pedro não dizia isso. Dom Pedro, depois de subir ao trono, uns anos depois, fez uma reunião solene e jurou que tinha casado com Inês de Castro em Bragança. Jurou e mais, apresentou testemunhas desse casamento. Era um velho funcionário que o acompanhava, um Lobato, e era o próprio religioso que os casou, Gil Cabral, que era nessa altura, quando se fez a declaração solene, era o bispo da Guarda. Eles lavraram até uns autos, declarando que estiveram presentes. O bispo Gil da Guarda diz que sim, que na última noite de dezembro de há um ano, havia já 7 anos, dizia ele, o rei o chamara a uma câmara e ele ali tomara solenemente por esposa a dona Inês de Castro. Há nisto um ponto misterioso em que eu gostava que todos pensássemos. Este Gil Cabral é o tronco daqueles cabrais de Belmonte que se diz que eram a própria verdade personificada. Um Cabral nunca mentia. Ficou esse mito, essa lenda de que a palavra de um Cabral era tão sagrada que eles nem sequer tinham que prestar menagem pelos castelos que governavam. Não se pede que jure menagem a um homem que, por natureza, nunca pode mentir. Ora, o que eu acho curioso é isto. Como sabem, o João das Regras, naquelas cortes de Coimbra, provou com um grande discurso que o Gil Cabral mentiu, que o rei Dom Pedro nunca casou com a Inês, que essa história de Bragança é tudo uma imaginação pura. Mas como é que se explica que, se o único Cabral dessa época proferiu assim uma mentira de dimensões históricas, os Cabrais tenham ficado na lenda como as próprias encarnações da verdade? Das duas, uma. Ou o rei casou mesmo e a linda Inês foi mesmo rainha, ou então o bispo Cabral mentiu e a lenda da verdade dos Cabrais é uma história política posta a correr pelos inimigos do rei Dom João I. Duques que nunca chegaram, judeus que tiveram de partir. Eu escolhi Bragança para falar dos judeus, não porque haja só judeus em Bragança. Os judeus são um elemento essencial da população medieval portuguesa. Mas porque realmente aqui eles são especialmente conhecidos em virtude dos trabalhos dos investigadores locais, especialmente do abade de Bassal. Quantos eram os judeus é uma coisa que nós não sabemos. Há quem fale num terço, mas quem diz um terço podia dizer um décimo, um centésimo. A única coisa verdadeira é que eram muitos e, sobretudo, é que eram a maioria da população culta. Todas as atividades que exigiam cultura, quer dizer, os homens que faziam os grandes negócios, os ouribes, os mercadores, os negociantes, os empresários, os cosmógrafos, os pilotos, tudo isso eram judeus. E além deles, numerosos artesãos, os alfaiates, os homens que lidavam com testes, os sapateiros, tudo gente de raça judaica. Ora bem, como sabem, os judeus foram expulsos dos reinos de Castela, Leão, Aragão, etc., no ano de 1492 pelos reis católicos. E acontece que aqui, esta Bragança, tinha duas fronteiras. Ao norte
ligava com o reino de Leão, a leste com o reino de Castela. E, portanto, judeus leoneses, dezenas de milhares, e judeus castelhanos, também dezenas de milhares, juntaram-se aqui. A razão porque eu e as pessoas que estão a organizar este programa escolhemos este lugar é porque aqui é a Rua Nova de Bragança, a Rua Direita, como hoje se chama, que foi uma rua que nasceu com a vinda dos judeus. Era uma rua onde os judeus se fixaram, onde estabeleceram os seus negócios e que foi o centro da atividade comercial de Bragança. Os judeus, aliás, não estiveram aqui muito tempo porque, como sabem, Dom Manuel expulsou-os. Bom, muitos saíram do país, outros ficaram simulando uma fé que não tinham, porque eles, no fundo, permaneceram judeus. E isso é o mais trágico, ser uma coisa por dentro e outra por fora. Creio que o drama dos cristãos novos foi exatamente isso. Não ousar confessar o credo verdadeiro, estar disposto a aderir a tudo, nunca dizer frontalmente a verdade. Isso aconteceu realmente em Portugal. Portugal perdeu os seus quadros intelectuais. Portugal perdeu, sobretudo, a sua fibra mental. Eu acho que a grande nódoa negra que nos ficou do drama dos cristãos novos foi isto mesmo. Foi não assumirmos as nossas próprias convicções. Foi não ousar parecermos aquilo que, no fundo, nós sabemos que somos. Cheguei ao terceiro ponto que queria focar. O pão que o diabo amassou. Este arado é um bom símbolo. É um arado radial pré-romano e quem reparar bem e souber alguma coisa destas coisas, verá que é exatamente igual aos arados que aparecem representados nos velhos túmulos egípcios. Isto quer dizer há 6.000 anos. Há 6.000 anos, os transmontanos trabalham agarrados à mesma rabiça do mesmo arado. É claro que isto não é uma regra geral, também não é uma exceção. Eu não fui procurar esta peça, quando me sentei aqui, era ela que estava encostada nestes degraus. Mas é claro que há por aí explorações de ponta, tecnologias muito aperfeiçoadas. Em todo caso, eu acho que não nos podemos enganar. Eu não sei se estou a ouvir este barulho. É um carro de bois. Um carro de bois de há 1000 anos. São ainda os eixos que chiam. E isto dá-nos uma ideia do que é o problema do Nordeste. Uma tecnologia muito atrás das possibilidades reais da região, uma população pobre, notem, pobre, mas não miserável. E isso aqui é muito importante. Eu ficava sem dizer o essencial se não dissesse isto. Por mais pobre que seja, o transmontano nunca é miserável, porque consegue, com os seus recursos humanos, com a sua dignidade, com o seu aprumo, com a sua força de alma, transpor a barreira da miséria. Mas o transmontano continua a ser forçado a procurar, longe da sua terra, o pão com que mata a fome. É no estrangeiro, é em Portugal, nas cidades do litoral, é sempre longe daqui que ele granjeia o dinheiro com que depois constrói a sua casa, arroteia a sua granja, prepara o seu futuro. E a verdade é que a imigração não é futuro para ninguém. Eu aqui em Bragança ouvi, um pouco por todo o lado, uma grande esperança nas vias rápidas. Acredita-se que a estrada só por si vai resolver muitos problemas do interior transmontano. Reparem que isto é um regresso ao fontismo. O fontismo é o nome que nós damos
a uma grande revolução que se deu há cerca de 100 anos. Começou ali por volta de 1850 e deve o nome ao grande ministro que a desencadeou, Fontes Pereira de Melo. Ele acreditava que só por si o comboio e a estrada resolviam todos os problemas portugueses. Para ele, o progresso chamava-se comboio. Já por essa altura, Oliveira Martins veio com uma observação a que não se prestou atenção nenhuma. Cuidado, cuidado. A estrada serve para a riqueza circular. E o mais importante é criar riqueza para circular na estrada. E isso não se fez. O resultado foi que a província ficou mais pobre que dantes. Estradas e comboios serviram para drenar o produto da terra para o litoral. Sem dúvida que o litoral português cresceu rapidamente. Mas estas terras do interior empobreceram. As velhas casas de família caíram em ruínas e o cancro da fome instalou-se nas aldeias. Eu só queria fazer às pessoas que me estão a ouvir uma pergunta que geralmente se não faz. Como seria hoje Portugal se Fontes tem consagrado à construção das escolas e aos problemas do ensino a mesma atenção que dedicou à construção das estradas e das linhas férreas? E eu acredito, mas acredito mesmo, no futuro de Trás-os-Montes. Porque aqui há tudo. Há terra que não farta e terra que continua a ser trabalhada. Há gente que quer trabalhar. Trás-os-Montes é um país com futuro. E o transmontano, hoje como ontem, continua a ser o senhor do seu destino. Io lo suo mudo jereko etandinye jereko etandinye mandou suar os sapatos da sola do amiye da sola do amiye. Ramilhentas boras têm e tem a minha saia nova. Ramilhentas boras